Prezados irmãos, prezadas irmãs, a primeira leitura de hoje nos diz sobre o profeta Jeremias. Aqueles que possuem o livro das leituras, o padre pede que você mantenha o seu livro aberto na primeira leitura. Aqueles que têm o livro, com a liturgia de hoje, mantenha o seu livro aberto na primeira leitura. Para entendermos bem a primeira leitura e a liturgia de hoje, vamos fazer uma breve introdução bíblica sobre o contexto do Antigo Testamento. A maioria dos católicos, a maioria dos cristãos tem muita dificuldade de entender o Antigo Testamento, e realmente é difícil mesmo. Para entendermos o Antigo Testamento, nós devemos partir de uma referência geográfica e histórica. Qual que é a referência geográfica? Israel, onde aconteceu o Antigo Testamento, era dividido em norte e sul. No sul de Israel havia o templo, e o templo era onde as atividades religiosas giravam em torno. Isso daqui é uma referência geográfica. Uma referência histórica, aproximadamente no ano 590, o padre vai arredondar as datas, na verdade é 586 até 539 mais ou menos, vamos arredondar as datas. Aproximadamente entre os anos 590 até o ano 530, portanto, durante 60 anos, aconteceu algo chamado exílio da Babilônia. Que foi o exílio da Babilônia? Aqueles que eram judeus, principalmente a grande liderança da época, foi deportada de Israel para a Babilônia. Então nós podemos conhecer a história do Antigo Testamento dizendo período pós-exílico, período do exílio e período pré-exílio, período do exílio e período depois do exílio. Então nós temos a referência geográfica, norte e sul, e temos a referência histórica, antes do exílio, durante o exílio ou depois do exílio. A primeira leitura nos diz sobre Jeremias. Quem foi Jeremias? Jeremias nasceu no sul, aproximadamente no ano 640 mais ou menos. Duas informações extremamente importantes. Se ele nasceu no sul, estava perto do templo, estava perto da liderança religiosa e política da época. Se ele nasceu aproximadamente no ano 640, quando ele era jovem, vamos colocar ali no 620, 610, ele estava muito próximo do começo do exílio da Babilônia. Aquele período era um período de enfraquecimento militar para Israel, e principalmente um período de grande corrupção. Por que aconteceu o exílio? Religiosamente falando, porque o povo se corrompia, prostituição, idolatria, afastamento de Deus. Então era um período profundamente crítico. O exílio estava à porta, praticamente para acontecer. E ele estava no local que o problema era maior, porque era próximo do templo. Aquele jovem Jeremias, quando tinha talvez 15, 20 anos, Deus apareceu a ele e disse, depois vocês podem ler capítulo 1 de Jeremias, depois do versículo 8, nós estamos no livro de Jeremias hoje, capítulo 20. Deus aparece a Jeremias e diz, Jeremias, tu serás profeta, tu irás anunciar a minha palavra. O que ele respondeu? Eu não. Eu sou apenas uma criança, não sei falar direito, sou tímido, tenho medo, não vou. E Deus falou, não se preocupe, eu mando alguém para te ajudar, eu mando Baruque. Eu vou colocar palavras na sua boca acertadas, você não precisa fazer nada, só abre a boca que eu falo e eu te defendo. Mas eu sou ainda criança, não se preocupa, eu estarei contigo. Tá bom, eu vou. Mas sabe quando acontece alguma coisa na sua vida que você já sabe que lá na frente você vai ter problema? Sabe aquele smell, aquele cheiro de problema? Ele já tinha. Ele sabia que ia dar problema. E deu. Qual que ia ser o problema? Profeta. Profeta diz a verdade. Imagina você diz a verdade para quem anda na mentira. Vai gostar? Padre fala de adultério na missa. Quem é adúltero vai gostar de mim? Padre fala de corrupção política. Quem é bandido vai gostar de mim?
padre fala de cristão que é sem compromisso com a igreja. Quem não tem compromisso vai gostar? Não vai. Agora, a primeira leitura do próximo domingo é fantástica, do profeta Ezequiel, belíssima, uma das mais bonitas do ano. Mas, para o domingo que vem, tem a homilia do domingo que vem. Mas o profeta ele tem que falar, paga com a vida, leva a pancada, leva na cabeça, mas tem que falar. E ele sabia que ia dar problema, e deu. Chegamos hoje na leitura. Vocês estão com o livro aberto, e nós vamos lá para a primeira leitura. E ele começa dizendo a Deus, lindas palavras, que lindo o que ele diz. Vós me seduziste, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Vós me dominastes e vencestes. Mesmas palavras de Santo Agostinho, Senhor, tu me seduziste, e eu deixei-me seduzir. Tu me dominastes e vencestes. Deus foi argumentando, e conseguiu. Agora vem os problemas. Em todo tempo, sou objeto de escárnio. Toda gente ri de mim. Todo mundo zomba de mim. Todo mundo me faz um objeto de escárnio. Porque sempre falo, é para gritar e proclamar. O que ele falava? Violência e ruína. Por que violência? Porque o exílio estava às portas. Por que ruína? Porque um local onde acontece invasão estrangeira, tudo é destruído. Vê, ele está antes do exílio. O exílio é em 590, aqui nós estamos em 620, 30 anos antes, mas o contexto já dizia que ia dar problema, e ele dizia violência e ruína, violência e ruína. O que aconteceu com ele? Riam dele, zombavam dele. E a palavra do Senhor tornou-se para mim ocasião permanente de insultos e zombaria. Eu não queria estar na pele dele. Então eu disse, aqui é muito bonito, olha a sinceridade. Então eu disse, não voltarei a falar nele. Não falarei mais em seu nome. Não vou mais falar, desisto, não quero nem saber, não vou mais ser profeta. Acabou, fim da linha, não vou continuar. Não quero mais isso para a minha vida. Vou tirar umas férias, vou descansar um pouco. E aí o texto continua. Mas havia no meu coração um fogo ardente, comprimindo dentro dos meus ossos. Procurava contê-lo, mas não podia. A paixão e o amor que ele tinha por Deus era muito mais do que os sofrimentos que ele estava passando. Daqui a pouco o padre vai dizer como enfrentar os sofrimentos, como vencer os sofrimentos da nossa vida. Daqui a pouco eu digo, e aí nós voltamos para o texto de hoje. Todo mundo vai enfrentar sofrimentos, todo mundo vai ter dificuldades, todo mundo vai passar por noites escuras. Me recordo, fiquei padre em 2011, dezembro, 8 meses de padre, tudo muito bonito, fantástico, trabalhando, pregando, o povo gostava de mim, estava bem, feliz no Brasil. 16 de agosto chegou uma ligação do meu superior. Padre Daniel, está preparado para ir para Roma, estudar no próximo ano? Eu disse, claro, me preparei durante 10 anos, vou. Estudou grego? Sim. Estudou latim? Estudou. Vai ser professor de história da igreja? Vou. Está preparado? Sim, estou. 16 de agosto de 2012. Mas eu tenho uma notícia para você, você não vai mais. Ué, mas como não? Me preparei durante 10 anos, como que eu não vou? Não, agora nós temos uma missão nova para você. Nova? Já tem um da Índia, já tem 3 da Indonésia, tem um da Argentina e um de Portugal. E a congregação não está nesse local, e você vai ser o pioneiro do Brasil só vai você. Sério? Para onde você vai? Você vai para a China. Chile? Não é Chile não, é China. Quanto tempo? De 15 a 20 anos. Vai ou não vai? Vou. Depois nós conversamos os detalhes. Próximo fim de semana, tinha que conversar com a minha família. Imagina, ia falar para minha mãe,
Minha mãe tinha tantas amigas boas que quando ela contou para as amigas falavam, não deixa não, ele vai morrer. Imagina, ajudar minha mãe falando isso. Tem gente que tem. E aí eu fui falar com a minha família, eu tinha 8 meses de padre, tinha uma senhora de mais ou menos 80 anos, o sonho dela era cantar na minha missa. Desde quando eu era seminarista. O nome dela era Isaura, mesmo nome da minha avó, a gente chamava ela de Dona Isaurinha. E ela sempre dizia, Daniel, desculpa, seminarista Daniel, um dia eu canto na sua missa. Um dia eu canto na sua missa. Sabe quando a pessoa sonha? 1, 2, 5, 10, 11 anos, chegou, e aí disseram, não, a senhora não canta muito bem, espera um pouco, depois mais para frente a senhora canta. E aí eu fui para a casa dos meus pais para contar a notícia e ela estava lá para cantar na missa. Emocionada, feliz, cantou o salmo. Quando ela estava terminando de cantar o salmo, a gente percebeu que ela, um pouco ansiosa, um pouco nervosa, começou a se sentir mal. Foi para a sacristia, de repente entrando e saindo ambulância da igreja. E na hora do Pai Nosso, um pouco antes do Pai Nosso, alguém chegou do meu lado e disse, padre, ela acabou de falecer. Imagina uma pessoa na minha missa, eu presidindo a missa, falece. Imagina a minha cabeça, continua a missa ou não continuo? Digo ou não digo? Ambulância para cima e para baixo. Voltei para São Paulo, onde eu trabalhava. Chegou um comunicado do cardeal. Preciso falar com você. A gente já sabe que é problema. Chegou a denúncia. Padre Daniel Ribeiro celebrando missas estranhas no litoral do Brasil, missas de 3 horas e meia. Dançando, pulando e fazendo coisas muito estranhas na missa. Eu falei, meu Deus, eu nunca fui celebrar missa no litoral do Brasil. Parênteses, existem católicos de missa que calunia os outros. Calunia papa, calunia bispo, calunia padre, calunia freira, calunia os outros irmãos em Cristo. Se você já caluniou alguém, você é Satanás, você é o diabo. Católico que diz a verdade para o outro é um profeta. Católico que calunia e diz a mentira é Satanás. Talvez você que calunia nunca foi chamado de Satanás. Eu lhe chamo Satanás. E aí ele disse, que história que é essa dessas missas? E eu falei, senhor cardeal, não tem nada disso, eu nunca celebrei. E aí ligaram para alguém de uma paróquia que disseram que eu estava celebrando a missa. E veio a suposta foto do padre Daniel. Era um dos catequistas da paróquia, que não tinha sido aceito no seminário, e viajava para vários lugares diferentes, dizendo que era o padre Daniel, dizia o que ele fazia, o que ele trabalhava, como que era a vida dele, igualzinho eu. Tive que ir para uma delegacia de polícia fazer boletim de ocorrência. Teve que ser publicado no jornal da época, meios de comunicação em cima de mim. Em 10 dias, China, 15, 20 anos, a senhora morre na minha missa, de repente a polícia em cima de mim, o cardeal me chama. Alguns dias depois, uma paróquia que eu gostava de celebrar a missa, gostava, me sentia bem. O padre praticamente me proibiu, não aceitava que eu celebrava lá. Meu Deus, eu falei, 8 meses de padre já está acontecendo tudo isso, imagina depois de 8 anos, será que eu aguento? A cruz vai chegar na sua vida, chegou na minha e vai chegar novamente. Evangelho de hoje, Jesus diz, eu vou para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, eu vou ser humilhado, crucificado e vou morrer. O que Pedro diz? Não, Senhor, nós não vamos deixar, isso não vai acontecer com o Senhor. O que Jesus diz? Afasta-te de mim, Satanás. As tuas palavras não são palavras de Deus. Veja, Jesus chamou Pedro de Satanás, como eu chamei Satanás agora quem faz calúnia da vida dos outros. Então, chamado de Satanás. Por quê? Porque naquela época as pessoas esperavam que Jesus seria um líder político. Queria libertar Israel
do domínio dos romanos. Os romanos estavam invadindo Israel, então eles pensavam que Jesus teria armas, exército, teria muita força e resolveria o problema político da época. E Jesus diz: eu não sou político, eu não sou guerreiro, eu sou o Filho de Deus. Veja, Pedro estava querendo fazer um projeto para Jesus que não era o projeto dele. O projeto de Jesus é a salvação do ser humano na sua integridade, não é fazer partidarismo político. Todas as vezes que pessoas da igreja quiseram fazer do altar palanque político, deu problema. Então Jesus falou: não, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, e quem quiser seguir-me, tome a sua cruz e me siga. Meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, as cruzes irão chegar. Às vezes é uma cruz de perder uma pessoa que nós amamos. Às vezes é uma cruz de uma enfermidade. Às vezes é uma cruz de uma traição. Às vezes é uma cruz de uma calúnia. Às vezes é uma cruz de não ter forças suficientes para enfrentar um problema. As cruzes virão. E aqui um grande filósofo, olha que interessante, parece que de certa forma a resposta vem de um ateu. Existe um filósofo, e aqui o padre já vai voltar na primeira leitura. Um grande filósofo, Friedrich Nietzsche, ele dizia assim, e depois Viktor Franklin, que iniciou algo chamado logoterapia. Ele viveu no período da Segunda Guerra Mundial, viveu no campo de concentração. Viktor Franklin era cristão, e ele usa essa frase de Nietzsche, faz uma maneira de lidar através da psicologia com pessoas que sofrem. Friedrich Nietzsche dizia: quem tem um porquê, supera qualquer como. Esta é a chave para nós lidarmos com o sofrimento. Quem tem um porquê, supera qualquer como. Uma pessoa que é apaixonada, ela pega um ônibus, ela viaja 80 horas de viagem para encontrar o amado, e não sente nada. Uma pessoa que não tem amor, ela não levanta do sofá para buscar uma água para outra pessoa que está dentro da mesma casa. Tudo é questão do porquê. Qual é o seu porquê? Se o seu porquê é o amor, você faz qualquer coisa. Se o meu porquê é Deus, eu passo a noite rezando. Agora, se o seu porquê por Deus é muito pequeno, não reza uma Ave Maria. É o porquê. Qual que é a solução do mundo para as cruzes? Quando você tem um sofrimento, o mundo vai fazer você ressignificar, encontrar um sentido novo para aquele sofrimento, dizendo para você: aproveita a vida, vai na festa, bebe, compra um carro novo, compra roupas novas, faz uma boa viagem, se diverte. Agora, vazio não se preenche com vazio. Quem sai à noite, se diverte, bebe, de manhã está ressaca. E aí o filho está dando pontapé em todo mundo dentro de casa. Por quê? Porque vazio não se preenche com vazio. Como que você resolve os seus problemas de sofrimento? Quem tem um porquê, supera qualquer como. Você precisa de algo chamado fé. Uma das definições de fé que eu mais gosto é uma definição passiva. Fé é se sentir amado. Quando você se sente amado, a perspectiva de ver o sofrimento muda totalmente na sua vida. Você percebe que Deus te amou, que Deus morreu na cruz por você, que Deus cuida de você, que Deus não lhe abandona, que Deus faz tudo por você. E aí a melhor maneira de pagar o amor é amando. Você diz assim: Senhor, Tu me amas tanto, esse sofrimento eu devolvo em forma de amor a Ti. Se você de fato tem Deus no seu coração, se de fato você tem fé, você aguenta um câncer sorrindo.
Se você não tem fé, você não aguenta uma picada de uma formiga. Você blasfema. Se você tem fé, você aguenta ser ridicularizado, humilhado, e você cresce. Se você não tem fé, você dá coice, pontapé e briga com todo mundo. Da mesma maneira que o padre começou a missa, eu termino agora dizendo 3 maneiras de nós lidarmos com o sofrimento. A primeira delas é deixando o sofrimento nos destruir, blasfemando, caluniando, culpando pessoas e se rebelando. A opção é sua, não resolve. Não resolve. A segunda, aceita. Todo mundo sofre, é parte da vida, acontece com todo mundo. Eu também acho que é um pouquinho melhor, mas também não resolve. Terceira, ser cristão é entender a loucura da cruz. E a loucura da cruz é a capacidade de converter sofrimentos em louvores a Deus. Quando tudo vai bem, é muito fácil amar a Deus. Quando todo mundo gosta de você, é muito fácil vir à igreja. Quando o padre faz a homilia que você gosta, é muito fácil vir à igreja. Quando a homilia do padre é no tempinho que você gosta, para mim a homilia tem que ser 5 minutos e 45 segundos. Ótimo, muito fácil vir à igreja. Quando tudo vai do jeitinho que você gosta, é muito fácil amar a Deus. Todo mundo aplaude, todo mundo gosta, todo mundo ajuda. Agora, apertou um pouquinho, aí é cristão ou não é? Ama ou não ama? Vai fugir ou não vai? Aí é a hora de dizer, eu peço a graça de ter a loucura da cruz. A graça de converter sofrimento em louvores a Deus. Qual que é a resposta? Qual que é o resultado? Céu. Rebelar-se. Qual que é o resultado? Depressão. A escolha cabe a cada um de nós. Que Deus nos dê força, serenidade, mas principalmente um amor muito grande, muito vivo por Ele. Uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem Deus e fez a experiência dele, é capaz de superar tudo. Muitas vezes na nossa vida nós não vamos pedir para Deus tirar as cruzes das nossas costas. Nós vamos pedir para Deus nos dar costas mais fortes.